Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Amigo ouvinte, que a paz de Deus, nosso Mestre Jesus, nos envolva nesse momento, em todos os momentos de nossa caminhada, nessa existência que nos encontramos. Eu me chamo Carlos Henrique Parente e aqui estou diante dos microfones. E detalhe, falamos no plural, né? Mas é do microfone, mas é natural que a gente fale assim, né? Então, dos microfones da Rádio Rio de Janeiro, para levar ao ar o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, através aqui do Luz na Penumbra, nesse quadro que nos foi dada a oportunidade de refletirmos, né, a respeito dos textos que foram organizados pela esposa do querido Allan Kardec, a Doce Gabi, assim como ele falava, e o seu amigo Lemarie, para que a gente tivesse, né, um bom tempo depois da sua desencarnação, esse documento em nossas mãos, pois a primeira publicação dessa obra foi 21 anos após a desencarnação dele. Então o texto, né, e o título, Obras Póstumas, é referente a isso aí, onde Kardec deixou vários textos, muitos não publicados ainda, né, que algumas pessoas possuem, mas é essencialmente o trabalho dele, esse sim, o trabalho que ele veiculou com amor, com responsabilidade, esse sim veio a lumen através das obras básicas, como chamamos, não somente o Pentateuco, né, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, não somente esses fazem parte do trabalho de Kardec, mas ali nesses 5 livros a gente encontra, né, o trabalho bem enxuto, bem organizado, bem definido a sua proposta, mas Kardec publicou algumas outras obras, né, isso sem contar com os 12 volumes da Revista Espírita. Nos 12 anos que ele dirigiu aí a questão da publicação da Revista Espírita, o último ano, 1869, ele não ficou completo por conta da desencarnação de Allan Kardec. Inclusive a Edicel, ela publicou até o momento, né, onde havia a presença física de Kardec e um pouco mais por conta daquilo que ele havia deixado pronto e para ali, nesse sentido. A revista continuou sendo publicada posteriormente, mas esses momentos, né, significativos do trabalho direto do Allan Kardec são incomparáveis. Então, com todo respeito, né, a questão daqueles que continuaram, mas a mão de Kardec ela tinha uma especificidade e a gente reconhece isso. Então, outras revistas surgiram a partir daí, né, então, promovendo e incentivando, né, a publicação de artigos nesse sentido, mas o trabalho de Allan Kardec, volto a frisar aqui, sem medo de ser talvez tão criticado, que a intenção não é menosprezar o que existe, mas sim exaltar e reconhecer de nossa parte o trabalho incrível do codificador. Isso só a gente buscar, né, o próprio livro em si, que na verdade eram revistas que hoje foram formados livros a partir dos volumes, né, que eram mensais. Então cada livro tem 12 meses, compondo aí um ano específico. Então vai de 1858 a 1869, sob a direção de Allan Kardec. Então ali a gente encontra muita coisa, artigos incríveis. Muitos desses artigos que até lemos aqui, alguns deles, né, em obras póstumas, constam também lá nas revistas espíritas. E o Principiante Espírita, Viagem Espírita 1862, ou seja, esse corpo literário
produzido pelo Allan Kardec, ele é fundamental para que a gente compreenda o movimento e a intenção do codificador e dos outros espíritos superiores, porque, como sempre frisamos aqui, Kardec fazia parte desse grupo, né, de espíritos superiores em relação à construção não só do conteúdo do ponto de vista técnico, mas também a própria pessoalidade, a pessoa humana de Allan Kardec e a sua gerência a respeito da vida, a sua bondade natural, esse status de caridade que ele possuía de forma profunda, que é a intenção de elevar o outro a uma condição de vida melhor, com mais qualidade. Isso ele o fazia com maestria, desde mais jovem, desde a sua presença, estimulada também pela figura de Henri Pestalozzi, que era o grande mestre da pedagogia da época e ainda é incrivelmente, e talvez até um grande desconhecido também, mas à época ele era muito respeitado, e Kardec estudou lá em Yverdon, na Suíça, e colheu ali os estímulos para uma pedagogia que ajudava a formação não só a mente do ponto de vista intelectual, mas também formar a moral do sujeito. Pestalozzi tinha esse viés. A pedagogia dele é conhecida como a pedagogia do amor. E, né, com um título desse, querido amigo ouvinte, realmente é algo que faz a gente pensar, né? Então Kardec vivenciou tudo isso aí. Tudo que ele realizou foi pensando no seu semelhante. Toda a sua vida foi pautada nesse sentido, nessa direção. E aqui estamos nós, diante de um livro que faz parte de conteúdos produzidos por Allan Kardec. Estamos estudando aqui, e a nossa referência é sobre a questão da música espírita e da música celeste, onde lemos aqui a primeira comunicação do grande maestro Rossini, em que foi pedido a ele, por Kardec, que ele falasse a respeito do tema. Só que inicialmente ele agradece, mas ele pede um tempo para ele poder pesquisar, que ele queria falar com mais profundidade, por reconhecer a grandiosidade do tema e reconhecer também os seus limites, porque apesar dele ter sido um grande maestro aqui no mundo, ele entendeu que no plano espiritual a coisa vai muito além. Então ele não tinha acesso de forma consciente a esse conteúdo musical em que ele teve acesso, né, após a sua desencarnação. Talvez não seja difícil a gente perceber que ele também não era um espírito assim, tão pouco evoluído. Havia nele uma maturidade, um sentimento, mas ele também reconhece as dificuldades do homem no mundo, onde a gente está sujeito aí, né, aos malefícios do mundo e aos nossos envolvimentos pessoais, o que nos afastaria, e acontece isso em outras áreas também, que nos afasta, né, de um senso superior, de uma relação entre a gente vive na materialidade, mas não vive a plenitude dessa materialidade. A materialidade, ela apenas é um motivo, é um exercício, ela é um tema para que a gente possa perceber o ser espiritual que existe. Por isso que a matéria, ela tem um princípio, meio e um fim, ela se transforma sempre, ela perde o valor muitas vezes sob muitos aspectos, enquanto que o espírito não, ele é perene, ele é imortal, ele vai reencarnar e assim por diante. Então o Rossini entendeu isso aí, ele pede a Kardec que ele queria, como eu vou reler aqui o finalzinho do texto da semana passada, onde ele diz o seguinte: hoje ainda é cedo, o assunto é vasto, já o estudei, mas ainda excede a minha compreensão. Quando for mestre, se chegar a sê-lo, ou antes, quando já tenha compreendido, tanto quanto o permitir o estado do meu espírito, satisfazer-vos-ei, esperai, portanto, um pouco mais. Perdão aqui pela entonação e a perda aqui, mas deu para o querido amigo ouvinte entender. Se só o músico pode falar da música do futuro, cumpre-lhe fazê-lo magistralmente. E Rossini não quer fazê-lo como estudante. Está aqui a assinatura dele pelo médium senhor Deslian. Então, o Rossini, ele queria se apropriar mais do tema.
Ele queria falar da melhor maneira possível. Então ele pede esse tempo para poder estudar, sentir o tema da música melhor, para trazer isso de forma mais clara. Não precisamos enxergar necessariamente a maneira como ele constrói a sua frase no sentido de vaidade, né? Que ele não quer falar como estudante, sim como mestre, mas se não puder falar como mestre, ele o faça da melhor maneira possível, né? Ou seja, a intenção dele equivale. Então é um cuidado que a gente tem que ter e não pesar nas palavras e julgar o outro. Isso pode acontecer na nossa vida mesmo, nas nossas relações uns com os outros. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Então o Rossini acho que não tinha essa intenção. Apenas usava uma linguagem comum, uma forma comum que todos nós falamos, e até brincando muitas vezes, né? Então, eu li o finalzinho do texto, só que existe, como eu comentei no programa passado, uma nota que vale a pena também ser lida, que é do revisor da obra, e que é o nosso querido professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: o Espiritismo veio abrir na Terra uma nova era. Todas as atividades humanas serão influenciadas pelos seus princípios, pela visão nova do mundo e da vida que eles nos oferecem. Assim como o cristianismo reformou o mundo em todos os sentidos e criou uma nova arte, uma nova estética, assim também fará o Espiritismo, continuando a revolução cristã, segundo a promessa de Jesus sobre a vinda do Espírito da Verdade. Sob a influência do cristianismo nascente, surgiu no mundo uma nova música. Ao Espiritismo cabe a segunda fase da renovação cristã da música. Ao Espiritismo cabe a segunda fase, né, dessa música, e Rossini assinala bem a importância e a complexidade desse fenômeno cultural e adverte que ainda era cedo demais, entre aspas, no tempo de Kardec, para tratar-se do problema com a devida eficiência. Podemos acentuar que ainda hoje é cedo, pois a era espírita se encontra apenas no início do seu segundo século. Mas já vemos por toda parte os sinais de uma renovação artística que só poderá completar-se nos próximos séculos. Nota do revisor, nosso querido professor José Herculano Pires. E a coisa ainda, né? O Herculano escreveu esse texto ali nos anos 70. Ele veio a desencarnar em 79. Então, ainda é cedo, ainda estamos engatinhando nesse sentido. Então não dá para a gente, né, estabelecer uma mudança, uma transformação tão absoluta nesse sentido, mas as ideias espíritas, elas estão presentes no mundo. E elas refletem o quê? Eu diria que, sem medo de errar, que elas refletem a verdade. Não é pretensão. O Espiritismo, ele fala de coisas que fazem parte da lei divina, no universo, nas relações, na comunicabilidade, na imortalidade e na reencarnação. Então, à medida que a doutrina é conhecida nesse sentido, e as pessoas vão discutindo, mesmo que não sejam espíritas, mas discutam sobre essas temáticas, que é, digamos assim, ela é revivenciada, ela é estimulada no ouvido de muitos e no coração de muitos a partir do trabalho espírita. Isso vai acendendo uma chama na consciência das pessoas. Os compositores acabam retratando coisas influenciadas por essas ideias, e vai formando aí uma nova identidade, um novo conceito em relação à produção de um elemento da natureza, que é a música, fundamental, que expressa a cultura, os valores, o sentimento humano. A gente vai ver isso no próximo texto, que é um texto mais denso, ele é maior do que o primeiro. A gente vai iniciar o texto já,
mas aqui de antemão eu faço essa introdução, que normalmente faço, né? Uma introdução longa falando a respeito das circunstâncias espíritas, para que a gente possa situar-se melhor no conteúdo que está por vir. Então a gente vai perceber isso no texto do Rossini, falando da questão da música, da influência que ela traça na vida cotidiana de todo mundo e o papel que ela desempenha nisso aí. Então realmente é importante a gente ter essa noção, até para poder dar conta da nossa inevitável comparação do que temos na atualidade em relação à produção musical. Então a cultura em geral consideramos como fundamental para que a gente olhe para o mundo de uma forma diferente. A música, como talvez alguns dizem, né, a mãe da cultura em geral, aquela que tem um aspecto mais poderoso, eu diria, não sei se esse seria o melhor termo, né, mas da maneira como ele afeta todas as pessoas de uma forma geral, ela se torna assim, né, muito importante nesse sentido cultural. Que ela precisa ajudar as pessoas a saírem do senso comum, a se transportarem, talvez, mas na verdade uma espécie de conexão do que existe dentro da pessoa, para que ela perceba um canal superior dentro de si própria, através das melodias, através das letras, e descubra que o mundo vai muito mais além do que o que a gente imagina, porque nós estamos muito fechados dentro de nós mesmos, e precisamos da cultura para poder abrir-se nesse sentido. E aí eu falo da cultura de uma forma geral. Mas vamos lá, iniciar aqui após a leitura da nota do Herculano e repisar um pouquinho no finalzinho do texto anterior, para ler agora o que o Rossini, como ele prometeu, né, ele voltaria um pouco mais fortalecido pelas ideias e pela proposta feita por Allan Kardec, né, para falar a respeito da música. Então diz aqui o Rossini: o silêncio que guardei acerca da questão proposta pelo mestre da doutrina espírita, já o expliquei. Era preciso, antes de aflorar o difícil assunto, que me recolhesse, procurasse recordar-me e condensasse os elementos que estavam à mão. Eu não tinha de estudar música, mas somente classificar os argumentos com método, a fim de apresentar um resumo capaz de dar exata ideia do modo como compreendo a harmonia. Porque o texto tem a ver com as harmonias celestes, né? Inclusive é o título que está lá na Revista Espírita de 1869. Tá? Aqui em Obras Póstumas ele está sem título, que é como se fosse a continuação do primeiro texto, onde fala-se das harmonias celestes, mas na Revista Espírita foi dado, né, esse título a música espírita, né, e as harmonias celestes. Este trabalho, que me foi bem difícil, continuando, está feito e hoje venho submetê-lo à apreciação dos espíritas. É difícil definir o que seja a harmonia. Muitas vezes a confundem com a música, com os sons resultantes de um arranjo de notas e das vibrações de instrumentos que reproduzem aquele arranjo. A harmonia, porém, não é isto, assim como a chama não é a luz. A chama provém da combinação de dois gases e é tangível. A luz que projeta é um efeito daquela combinação e não a chama. Não é tangível. Aqui, o efeito é superior à causa. Aí a gente, né, começa a pensar a respeito desses parágrafos que eu acabei de ler, né, que foram 3. Primeiro ele fala do silêncio, né, ele já tinha explicado o motivo, e ele ressalta, né, da dificuldade que é encontrar e reunir, organizando esse material a respeito do tema, para que possa ser de uma forma condensada e muito objetiva, para que as pessoas possam entender. Como ele diz, ele não foi estudar música, ele já conhecia a música
aquilo, a parte mais bem estruturada, a parte matemática da coisa, e também a parte dos valores harmônicos e sentimentais que o mundo lhe conferiu. E é claro que o Rossini é um espírito reencarnado que já teve experiências anteriores no campo da música. Isso é uma coisa nítida. Ninguém passa a tocar um instrumento ou compor do dia para a noite vindo do nada. Tudo é preciso um início. Então, todas as pessoas que têm habilidade em alguma profissão, essa habilidade ela é fruto de muito trabalho, de aprendizado. E muitas vezes isso não iniciou na vida atual. Então a gente fica espantado de ver, nossa, como o fulano fala muito bem, como o fulano executa determinadas habilidades muito bem, às vezes até no campo da educação física ou no campo da construção de materiais, de técnicas, de máquinas, de conserto, né, como um mecânico. E assim todas as áreas. Na música também. Alguém que começa às vezes muito cedo, algumas crianças que estão por aí, né, e tem uma habilidade incrível desde 2, 3, 4 anos de idade, já sentam num instrumento, pegam um instrumento, tocam e vão cada vez mais se aperfeiçoando. Isso não veio do nada, gente. Isso não existe, sabe? O nada não produz nada. Então, o que houve é um aprendizado e desde o início de uma nova encarnação foi permitido àquele espírito resgatar esse conteúdo e que o coloca num determinado caminho. Pode até ser que alguns nem sigam, no caso da música, por exemplo, aquele caminho da música. Demonstram cedo as suas habilidades, mas a vida leva ele para outro caminho, outros rumos. Mas eu acredito que uma grande parte, que quando manifesta algo assim, no campo da música, ele dê seguimento no futuro. No caso de Mozart, por exemplo, o Mozart, ele desde muito cedo, né, aprendeu, sabia música. É como se a alma já soubesse. Né? Aos 3 anos de idade, a família acorda às 3 da manhã, onde ele estava lá tocando cravo na sala, e ficaram todos espantados, e a partir dali a vida do Mozart foi aquela que todo mundo pode conhecer perfeitamente pela própria história. Então, aos 7 anos de idade já tinha composto, né, músicas para orquestra, né, sinfonias e coisas do tipo. E a situação de Rossini também, né, nas mesmas circunstâncias, né? Não fazendo aqui comparação de maestria entre Mozart e Rossini, todos os dois são grandes compositores, grandes maestros. Nesse sentido, deixaram um grande legado para todos nós aí no mundo. E o Rossini inicia aqui essa conversa, a gente já vai chegando no final do nosso programa de hoje, né, mas ficando com isso bem marcado em nossa consciência, de que é difícil definir, como ele fala, o que seja harmonia. Ele diz assim, muitas vezes a confundem com a música. Então eu falo assim, harmonia e música não são a mesma coisa? Aí ele quer falar aí de causa e efeito, que a gente vai começar a entender, né? Aí dá a comparação em relação à questão da luz. A harmonia, porém, não é aquilo que as pessoas imaginam, né? Assim como a chama não é a luz. A chama provém da combinação de 2 gases e é tangível. A luz que projeta é um efeito daquela combinação, mas não a chama. Não é tangível, diz ele. Aqui o efeito é superior à causa. O mesmo com relação à harmonia, que resulta de um arranjo musical. É um efeito igualmente superior à causa. A causa é material, é tangível e tangível. O efeito é sutil e intangível. Pode conceber-se a luz sem a chama, bem como a harmonia sem a música. Então, a parte material da música, ou da harmonia, é a música, mas a harmonia é algo superior. Então, a gente vai entrando nesse caminho, né? E só para fechar aqui hoje, ele diz o seguinte, a alma é apta para perceber a harmonia, independentemente do concurso de instrumentos, como o é para ver a luz, independentemente de combinações materiais. A luz é um sentido íntimo da alma. Quanto mais desenvolvido está, mais ele percebe a luz. A harmonia é igualmente um sentido íntimo da alma, por ela percebida na razão do desenvolvimento desse sentido. Então, o que acontece, querido amigo ouvinte, para a música e para todas as coisas,
é a necessidade da nossa percepção. É preciso desenvolver, né, um sentido para que a gente possa perceber e entender muitas coisas. Então, por isso que é difícil pra caramba a evolução. A gente precisa entender, é como se dissesse exatamente assim, entender como funcionam as coisas. A gente precisa fazer parte daquilo, ou aquilo precisa fazer parte da gente, para a gente poder ter até mais domínio daquilo. Não é para ser poderoso, não é um empoderamento de ser absoluto, mas é para que aquilo possa estar tão próximo de nós em que a gente possa defini-lo melhor. É como se a gente aprendesse uma língua de uma forma muito bem feita e a gente passa a entender o que o outro pensa a respeito. Mas hoje eu vou ficando por aqui, deixando a todos e desejando a todos muita paz. E até a próxima, se assim Deus nos permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez em continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos ainda no seu capítulo 15, Fora da Caridade, não há salvação. Como eu falei no programa anterior, eu considero esse capítulo o capítulo da virada, mudança de chave, mudança de padrão para nós, porque a salvação, acho que é tudo aquilo que nós almejamos, seja ainda em vida a salvação, seja depois, como nós espíritos acreditamos, gostaríamos de ir para um lugar confortável, né? E não ir para lugar onde continuemos a sofrer as aflições que estamos sofrendo aqui em vida. Então, para isso, vamos dizer assim, a exortação do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Nós já estudamos nos programas anteriores o pensamento do Cristo a respeito das leis e que levou a esta conclusão de Allan Kardec: fora da caridade não há salvação, que é o título deste capítulo. Mas outros pensadores também tiveram a mesma proposta, como nós vamos estudar hoje aqui, a proposta de Paulo. Paulo foi um grande intérprete da doutrina do Cristo. Levou-a para todo aquele povo, além dos judeus, os chamados gentios. Chegou até Roma, passando pela Grécia, Turquia, Síria, todos esses lugares, levando a doutrina do Cristo e tendo que explicar ao povo de que se tratava. E no caso específico da caridade, dessa proposta do Cristo, ele foi muito direto. Eu tenho aqui o texto que Kardec trouxe para a nossa análise, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, de 1 a 7. Capítulo 13, versículos de 1 a 7 e versículo 13 também. O que nos diz aqui então Paulo, para a nossa reflexão? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom da profecia,
que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas. Se eu não tiver caridade, nada sou. E mesmo que houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, nem é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, não se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, pois, permanecem as 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo sintetizou para nós aqui muito bem do que se trata a caridade e da sua importância crucial no nosso processo evolutivo. E Kardec comenta aqui: Paulo compreendeu de tal modo essa grande verdade que disse: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, que eu tivesse o dom da profecia, que eu penetrasse em todos os mistérios, que eu tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade. A mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante, do sábio, do rico como do pobre, e porque independe de qualquer crença particular. Fez mais. Define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então vamos ver aqui o que Paulo está nos trazendo. Eu aprecio muito essa parte aqui, no 2º parágrafo desse texto do Paulo, que o primeiro parágrafo, Kardec já nos deu aqui a sua explicação e nós vamos ver mais adiante. Mas eu, pessoalmente, gosto muito desse 2º parágrafo. Diz o seguinte: a caridade é paciente, é branda, benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, nem se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. O que eu falei no outro programa? Que Kardec nos trouxe aqui. Caridade e humildade, tal o único caminho para a salvação. Ou seja, não é só a caridade, tem que ser caridade com humildade. E é o que Paulo está nos dizendo aqui. Tudo isso que ele fala em relação a como a caridade deve ser, está relacionado com a nossa humildade. E como eu costumo sempre dizer, praticar a caridade, fazer o bem, é uma das coisas mais difíceis que há para nós fazer. E é a nossa salvação, é o caminho que nós temos. Não é difícil para nós entendermos isso, compreendermos esta verdade. Agora, é dificílimo pôr em prática. Porque, gente, se fosse fácil, nós já estaríamos praticando a caridade há muitos milênios, que estaríamos salvos já há muito tempo. Nós não praticamos. Não é por maldade, veja bem, não é maldade nossa. É por ignorância, por não saber exatamente como praticar a caridade, nem fazer o bem.
difícil. Por que está dizendo aqui? Se eu praticar a caridade com meu irmão que está necessitado disso ou daquilo, seja uma coisa material, seja uma coisa moral, seja o que for, eu estou disposto a ajudar. Mas será que eu vou ser paciente? Ele pode estar tão exaltado, tão necessitado, que está desesperado. Eu tenho que ter paciência para entender e não precipitar. Mas será? Eu quero ajudar, não sei o que, você está atrapalhando. Acontece isso com a gente, que a gente perde a paciência. Será que eu vou ser brando? Não ajudar? Ou vou na hora me exaltar e dar um passa fora? Estou querendo ajudar e você está atrapalhando. Gente, nós fazemos isso. Ele está dizendo, cadê a nossa humildade? Ela é benfazeja, ou seja, aí está tudo bem, a caridade faz o bem. Isso aí não seria complicado. Agora, ela não é invejosa, eu não posso praticar a caridade invejando qualquer outra coisa. Não só algo que a pessoa tem ou faz, ou algo que seja, ou que outro irmão nosso está fazendo em benefício de um outro. Não posso ser invejoso. Nem temerária, fazer coisas que ponham em risco alguma coisa. Não dá. Nem precipitada. Às vezes a gente bota a carroça na frente dos burros. Às vezes tem que aguardar para fazer o bem, o momento certo. Que a pessoa está no desespero, você chega... Não, calma. É igual a pessoa que está no deserto, encontrado lá morrendo de sede. Você dá um balde d'água... Não vai dar um balde d'água para ela matar, você tem que dar aos pouquinhos. E molhando os lábios com pano úmido, o rosto, dá água aos pouquinhos, não pode dar... Tem que ter paciência. Então não pode ser precipitado. E nem se enche de orgulho. Eu sou caridoso, viu, gente? Eu faço bem, eu amo o próximo. Vamos parar, não dá. E nós fazemos tudo isso. Paulo está nos dando a dica perfeita. Nós temos que evitar tudo isso. E não vai ser de hoje para amanhã que vamos nos enquadrar nisso aqui. Nós temos que trabalhar muito. Por isso que eu disse que é difícil praticar o bem, praticar a caridade, amar o próximo. Então uma coisa não é desdenhosa, eu não posso fazer as coisas com desdém. Nem fazer por interesse meu, cuidando do meu interesse em relação... Eu estou fazendo algo por alguém, mas visando um interesse meu por trás. Então não é caridade, eu estou ajudando lá um donativo, uma esmola, um benefício qualquer, mas se tiver um interesse... Eu não me agasto, quer dizer, não vou me aborrecer com a situação, nem me azedar com coisa alguma. Gente, a gente faz isso. Se aborrece na distribuição de alguma coisa lá com a pessoa que está recebendo, porque ela tem um comportamento estranho ou recebe mal. A gente pisa na bola. Nós somos assim. Nem suspeitos mal, quer dizer, estou suspeitando que essa pessoa está fingindo que está necessitando. Não, nós fazemos. Nem me rejubilo com a injustiça. Se aquela situação é uma situação injusta, no meu ponto de vista, porque a pessoa está passando, eu estou tentando ajudar, eu não vou ficar me rejubilando por a situação injusta pela pessoa que está passando. Ao contrário, eu me rejubilo com a verdade. A verdade é que vai ser o balizador das minhas ações. O cara que pratica a caridade, nós, se praticamos a caridade, tudo suportamos, tudo cremos, tudo esperamos e tudo sofremos, porque a caridade eu faço com alguém que eu amo. Se eu amo aquela pessoa, então eu tenho que sofrer por ela, eu tenho que esperar, eu tenho que acreditar, suportar. Se eu faria isso pelos meus filhos, eu tenho que fazer pelo próximo. Antônio, isso é complicado, não é complicado, é muito complicado, é para lá de complicado, gente. Por isso, nós não estamos aqui querendo virar santo da noite para o dia. Agora eu vou praticar isso aqui numa boa, tranquilo. Não vamos praticar numa boa, tranquilo. É difícil. É muito difícil, mas nós temos aqui o começo, nós temos que ir treinando. Se nós temos uma facilidade, vamos dizer assim, em termos de praticar a caridade, pelo menos a caridade material, através dos centros espíritas que nós frequentamos, as instituições espíritas, os abrigos, né? que a gente pode ir lá ajudar, participar, levar os alimentos, a roupa, participar das atividades, ajudar lá
se for cada um asilo de pessoas idosas, com os entretenimentos, se for no centro espírita, na distribuição, no atendimento fraterno, tudo isso são chances que estão sendo dadas a nós de aprendermos a praticar a caridade. E Deus nos dá, vamos dizer assim, a misericórdia de nós estarmos fazendo tudo isso com a pessoa, com o próximo. Com o próximo. Nós não estamos fazendo com o que está perto. Porque muitas vezes nós temos que fazer tudo isso que fazemos com a pessoa que vai na nossa instituição pedir uma ajuda, ou uma pessoa que a gente conhece precisa de uma ajuda. Fazemos e não estamos fazendo para aquele, como diz, para o nosso filho, para o nosso cônjuge, para os nossos pais, que tem a mesma dificuldade de todo mundo. Mas nós estaríamos incluindo aí um sentimento de sofrimento, de dor, porque estão fazendo com o próximo. É aquele caso, né? Você está ajudando, por exemplo, uma pessoa ou mais pessoas de uma forma total. Ajuda de todas as formas que a pessoa, na parte de saúde, na parte econômica, serviço, leva para médico, faz e tal, leva o alimento, faz tudo o que for possível para aquela pessoa, que a pessoa está em extrema dificuldade, problemas gravíssimos de saúde. Então você resolve tudo para aquela pessoa. Aí as pessoas chegam para você e falam assim: poxa, mas você é um cara que faz muito por essas pessoas, querendo elogiar, tudo bem. Mas a pessoa tem que pensar e dizer assim: veja bem, eu estou feliz em fazer isso aqui, agradeço a Deus todos os dias a oportunidade de eu estar ajudando estas pessoas, porque Deus me deu a misericórdia de eu não ter que fazer isso pelas minhas filhas, pelos meus filhos. Eles não estão precisando. Graças a Deus, então eu tenho disponibilidade de tempo, saúde, né? Eu tenho disponibilidade. Então estou fazendo para essas pessoas. Então eu dou graças a Deus que, assim, esse problema, essa situação, eu estou resolvendo para o outro, para o próximo. Eu não estou passando por essa situação com o meu perto, com quem está perto, com meus filhos, minhas filhas, minha mulher. Então a pessoa tem que dizer isso: olha, aleluia, graças a Deus, Deus me deu esse trabalho, é com a pessoa. Então não está imbuído ali aquele sentimento consanguíneo. A pessoa tem que estar botando ali o sentimento de amor ao próximo, que é um treinamento, está avivando o seu amor ao próximo. Mas existe o amor ao próximo que tem uma componente da consanguinidade, de outros componentes matrimoniais. Você tem uma série de outros componentes que se miscuem com o seu sentimento de amor ao próximo. E aí você talvez fizesse as coisas com desespero. É muito mais complicado. Agora, se você está fazendo pelo próximo, se Deus deu a você a chance de fazer a caridade, seja ela qual for, o meio que for, o tipo que for de caridade, com o próximo, gente, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por isso, que não é com o que está perto. Então, como Kardec segue aqui, diz que Paulo compreendeu essa grande verdade, dizendo aquilo que nós vemos aqui no primeiro parágrafo. E ele segue: coloca ainda, sem equívoco, que a caridade está acima da fé, porque ele diz: dessas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Ou seja, ele põe a caridade, Paulo põe a caridade acima da própria fé, que eu tenho muita fé em Deus, fé nisso, fé naquilo, tudo bem, mas acima da fé está a caridade. Por quê? É que a caridade, ou seja, porque isso acontece, a caridade está acima porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, porque independe de qualquer crença particular, ou seja, a prática da caridade não depende de fé. Pode ser materialista, pode acreditar em nada, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser feio, bonito, não importa. Pode ser sábio, pode ser ignorante, não importa. A caridade está ao alcance de todos, porque eu sempre digo, a caridade começa quando você acorda e dá bom dia, sai para a rua, cumprimenta as pessoas, o porteiro,
segurança, as pessoas que estão ali, você cruza, bom dia, bom trabalho. Ou quando vai para casa, boa noite a todos, se despede. Você está desejando à pessoa um bom dia, um bom trabalho. Isso é caridade, que é o bem, isso é benevolência, querer o bem. Isso é a primeira caridade que dá para fazer. E com o coração desejar um bom dia, não uma coisa pro forma. Deseja às pessoas bom dia, bom trabalho, bom fim de semana, que tudo corra bem, fique com Deus, vá com Deus. Nós brasileiros temos esse belo costume de sempre falar para as pessoas, não, vá com Deus. Consigo isso, obrigado, graças a Deus, nós temos esse costume belíssimo, belíssimo. Eu tenho amigos estrangeiros que, poxa, vocês tudo falam em Deus. Sim, mas a gente confia em Deus. Então, desejo que a pessoa vá com Deus, eu estou desejando o melhor, porque eu gostaria para mim de ir com Deus. Eu desejaria para mim ter um bom dia, eu quero ter um bom dia. Então, o que eu quero para mim, eu quero para os outros, dou bom dia. Eu entro no elevador, bom dia. Eu vou ao mercado, entro no elevador do mercado, que tem do subsolo para o primeiro andar, bom dia para sensorista. Quando eu saio, tenho um bom dia, tenho um bom trabalho. Para os caixas, a mesma coisa. Porque eu gostaria de ter um bom dia, eu gostaria de ter um bom trabalho. Então, se eu quero para mim, eu tenho que querer para os outros. Isso não depende de eu ser rico, ser pobre, feio, bonito, ignorante, sábio. Não depende. Se for uma coisa mais ainda difícil de se praticar, eu conseguir, eu vou fazer. Se não der, eu falo, amigo, infelizmente não dá para eu fazer. Eu vou arrumar alguém que faça, eu vou procurar, vou ajudar você a procurar quem pode te ajudar. Se der para eu ajudar, eu vou fazer. Se não der. Não, hoje em dia, se alguém tiver o carro, se uma moça lá furou o pneu do carro dela, eu não vou poder me oferecer para trocar o pneu, porque eu não tenho mais força para isso. Né? Mas no passado, eu tinha que chegar, pode deixar que eu troco o pneu. Eu já fiz isso, por que não... Como já fizeram para mim, recentemente. A pessoa viu que eu não tenho condição de trocar o pneu. Falei, não, pode deixar, senhor, eu troco para o senhor. Eu acho isso lindo, cara. É a caridade que dá para fazer. E na hora que nós estamos treinados nessas caridades simples, nós vamos ter condições intrínsecas nossas, dentro do nosso DNA, de fazer qualquer caridade. Qualquer uma. Porque nós já estamos habituados. Eu digo sempre, o centro espírita, as instituições espíritas são um ótimo lugar para se treinar isso. Nós vamos nos treinando a praticar a caridade. Com nossos colegas da instituição, com os participantes, com aquelas pessoas necessitadas, com todos. Nós temos um lugar lindo para a gente ir treinando. Isso vale para as outras instituições religiosas. Da mesma forma, eu estou falando do centro dos espíritos, porque nós somos espíritas, mas isso vale para todas elas. Vale para os clubes de serviço, como Rotary, Lions e tal, não tem nada a ver com religião, mas vale também. Então, nós temos essas oportunidades que Deus nos dá de praticar, mas ninguém vai dizer, mas eu nunca tive chance de praticar a caridade. Pelo amor de Deus, nunca teve chance de abrir a porta do elevador para alguém mais necessitado passar, ou mais idoso, ou mais frágil, ou entrar na sua frente? Será que você nunca teve essa chance? Então, vamos pensar, dá para a gente fazer toda hora a prática da caridade e nos habituarmos para quando surgir uma necessidade grande, Deus fala, não, pode escolher lá, pode escolher o Antônio, porque ele está habituado a fazer isso, dá um serviço maior para ele que ele vai resolver. Porque está vendo o que eu estou tentando fazer. Agora, se eu não faço isso, não faço, ele vai, por que eu vou dar a chance do Antônio praticar a caridade se ele não faz nem um bom dia para os outros? Então não dá. Aí fica complicado para mim. Então, a sugestão é essa. Vamos praticar a caridade simples. E pouco a pouco Deus vai nos dando casos mais complicados para nós resolvermos. Por hora, vamos ficando com Deus. E uma boa noite a todos. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo,
ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.